Confiança traída. O brutal assassinato das irmãs Yoshifusa e a busca por justiça em Mogi das Cruzes. O Relator Sombrio. Bem-vindos ao O Relator Sombrio. A história que vamos desvendar hoje não é apenas sobre um crime, mas sobre a mais profunda e dolorosa das traições. Em um bairro onde a segurança parecia um bem garantido, dentro de um lar que deveria ser um santuário, uma confiança cultivada por mais de uma década foi transformada na arma de um predador. O que aconteceu na pacata Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, vai muito além de um duplo assassinato. É uma lição sombria sobre como o mal pode se esconder atrás do rosto de um amigo. O que você vai descobrir sobre a frieza e o cálculo do assassino vai te surpreender e te revoltar. Fique comigo até o final. Introdução. Uma noite de horror na Vila Oliveira. Na noite de 11 de novembro de 2011, a tranquilidade que caracterizava a Vila Oliveira, um dos bairros mais nobres e seguros de Mogi das Cruzes, foi irrevogavelmente estilhaçada. Conhecida por seus condomínios de alto padrão, ruas arborizadas e pela sensação de segurança que o poder do dinheiro ali parecia comprar, a região se tornou, em questão de horas, o palco de um crime que abalaria a comunidade local e ecoaria por todo o país. Dentro de uma residência na pacata Rua Mariana Najar, uma cena de violência indescritível se desenrolava, um contraste brutal com a paz e a opulência do lado de fora dos muros. O custo dessa noite seria incalculável, medido não em cifras, mas em vidas e sonhos destruídos. O horror foi descoberto por Nelson Yoshifusa. Ao retornar para casa, ele se deparou com o cenário mais devastador que um pai poderia sequer ousar imaginar em seus piores pesadelos. Suas duas filhas, Renata de Cássia Yoshifusa, de 21 anos, e Roberta Yuri Yoshifusa, de apenas 16, estavam mortas. Elas não foram vítimas de um acidente ou de uma fatalidade, mas de um ataque selvagem, metódico e cruel. O chamado inicial feito à polícia, por volta das 21h30, descrevia uma ocorrência de vítima de facada com suspeito no local. Uma descrição fria e protocolar que mal prenunciava a complexidade, a tragédia e a perversidade do que os oficiais estavam prestes a encontrar. Contudo, o elemento mais chocante e perturbador do caso ainda estava por vir, escondido em plena vista. O perpetrador daquele massacre não era um invasor desconhecido que havia violado a segurança do lar em busca de bens materiais. Encontrado ferido na cena do crime, tentando desesperadamente se passar por uma vítima e até mesmo por um herói, estava Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, mais conhecido pelo apelido de Tartaruga. Ele não era um estranho, longe disso. Ele era um amigo íntimo da família, uma pessoa em quem Nelson e sua esposa depositavam uma confiança absoluta. Conhecido pelas jovens desde a infância, ele tinha livre acesso à casa. Era uma presença constante e familiar. Este fato transformou um ato de violência extrema em uma das mais terríveis histórias de traição já registradas, estabelecendo o tema central que definiria o caso para sempre: a confiança como a mais letal das armas. A família Yoshifusa e o amigo da casa. Para compreender a profundidade do abismo que se abriu naquela noite, é essencial mergulhar na dinâmica que precedeu a tragédia. A história da família Yoshifusa não era uma de conflitos ou segredos, mas a de uma família unida, trabalhadora e imensamente generosa, cuja maior virtude foi cruelmente explorada como sua maior vulnerabilidade. Renata de Cássia Yoshifusa, aos 21 anos, estava no auge de sua juventude. Era uma jovem cheia de planos, cursando seus estudos e vislumbrando um futuro que parecia brilhante e promissor. Sua irmã mais nova, Roberta Yuri Yoshifusa, com 16 anos, vivia a intensidade da adolescência, com seus sonhos, suas paixões e a energia contagiante própria da idade. Elas eram o centro do universo de seus pais, Nelson e Rita. A família vivia confortavelmente na Vila Oliveira, um bairro onde o sucesso profissional e um patrimônio sólido se traduziam em qualidade de vida e, acima de tudo, em segurança. Era o retrato da família ideal
que havia investido tudo o que tinha para construir um ambiente estável e amoroso para suas filhas. O futuro delas era o maior ativo da família, um investimento de amor, tempo e dinheiro que foi liquidado em uma única noite. Do outro lado dessa relação estava Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, um pintor de paredes de 25 anos. Para a família Yoshifusa, ele era simplesmente Júnior ou Tartaruga. Sua conexão com eles não era recente nem superficial. Estendia-se por cerca de 15 longos anos. Ele conhecia Renata e Roberta desde que eram pequenas crianças, viu-as crescer, frequentava a casa com a naturalidade de um parente próximo. Ao longo do tempo, ele teceu uma teia de confiança tão robusta que se tornou praticamente invisível, parte da mobília da casa, uma figura acima de qualquer suspeita. Essa confiança era tão absoluta, tão inquestionável, que ele possuía livre entrada na casa. Não precisava de convites formais, não tinha sua presença questionada. Ele era, na prática, um membro agregado da família. Mas a generosidade dos Yoshifusa ia muito além da amizade e da confiança. Em um gesto de extraordinário apoio, que revela a dimensão do afeto que nutriam por ele, Nelson Yoshifusa estava pagando a faculdade de Antônio Carlos. O pai das meninas estava fazendo um investimento financeiro direto no futuro do homem que, em troca, destruiria o futuro de suas filhas. Ele não estava apenas ajudando um amigo, estava patrocinando seus sonhos, acreditando em seu potencial, um gesto de generosidade que, em retrospecto, se torna quase insuportavelmente doloroso. A oportunidade para cometer o crime, portanto, não foi criada por meio de arrombamento, força ou subterfúgio. Ela foi concedida voluntariamente, dia após dia, durante 15 anos. Foi um presente nascido da bondade e da confiança que a família depositava nele. O acesso irrestrito ao lar, a presença incontestada junto às jovens quando estavam sozinhas e a ausência completa de qualquer barreira de desconfiança foram os elementos que ele manipulou com uma frieza calculista para executar seu plano monstruoso. A maior virtude da família Yoshifusa, sua capacidade de confiar, sua generosidade, seu investimento no bem-estar de um amigo, foi perversamente transformada na principal ferramenta para a perpetração de um ato de maldade extrema. A traição não foi apenas um subproduto do crime. Ela foi sua condição fundamental, o alicerce sobre o qual todo o horror foi construído. A cronologia da brutalidade. A noite de 11 de novembro de 2011 começou com a mais absoluta e enganosa normalidade, o que torna os eventos que se seguiram ainda mais aterradores. A reconstrução dos fatos, baseada principalmente na confissão tardia e fria do assassino durante seu julgamento, revela não um ato de impulso, mas um ataque premeditado, executado com uma selvageria que chocou até os peritos mais experientes. Naquele dia, Antônio Carlos estava na residência dos Yoshifusa para realizar pequenos reparos e trabalhos de pintura. Era uma tarefa rotineira, um pretexto comum para sua presença constante na casa. No início da noite, os pais Nelson e Rita saíram. Tinham um compromisso em uma imobiliária, pois planejavam se mudar, talvez para uma casa ainda maior, um novo investimento para o futuro da família. Eles deixaram as filhas na companhia do homem que consideravam um porto seguro, um amigo de total confiança. O combinado era simples e demonstrava a proximidade da relação. Quando voltassem, ainda levariam Júnior para a faculdade, o mesmo curso que Nelson estava ajudando a pagar. Dentro da casa, a atmosfera era de paz. No andar de cima, em seu quarto, Roberta jogava videogame. Para uma imersão completa no jogo, ela usava fones de ouvido em volume alto. Um detalhe trivial, mas que se revelaria crucial e trágico. Esse simples ato a isolou acusticamente do inferno que estava prestes a se instalar no andar de baixo, onde sua irmã mais velha, Renata, relaxava na sala de estar. Foi nesse cenário de quietude doméstica que a violência irrompeu. A confissão de Tartaruga no tribunal expôs a natureza calculada e hesitante, mas ao mesmo tempo determinada, de suas ações. Ele descreveu ter se dirigido à cozinha, um local que conhecia tão bem quanto os próprios moradores. Serviu-se de um copo de água, um gesto banal que precedeu o horror.
Então, armado com um castiçal pesado e uma faca, ele caminhou em direção a Renata por 3 vezes. Em cada uma delas ele recuou, numa aparente luta interna que, no fim, o mal venceu. Na 4ª tentativa, não houve mais hesitação. Ele a atacou. Pega completamente de surpresa enquanto estava no sofá, a jovem não teve a menor chance de reagir ou se defender. O amigo da família havia se revelado um monstro. Pouco tempo depois do primeiro assassinato, o silêncio foi quebrado. Roberta, talvez atraída por um barulho que conseguiu vazar pelo som de seus fones, ou simplesmente por acaso, apareceu no topo da escada. No instante em que seus olhos encontraram a cena na sala, ela se tornou a 2ª vítima. O assassino a atacou com a mesma fúria implacável. A brutalidade foi extrema e avassaladora. Ambas as irmãs sofreram múltiplos e violentos golpes de faca, que resultaram em cortes profundos e fatais na região do pescoço. Mas a depravação não parou por aí. O crime foi agravado por uma camada de violência sexual que revelou a total desumanização das vítimas na mente do agressor. A perícia e a investigação confirmaram esse elemento hediondo, que foi essencial para qualificar o homicídio e aumentar a pena. Os corpos das irmãs foram encontrados na cozinha, arrastados para lá em uma cena macabra e degradante. Renata estava sobre a mesa enquanto Roberta jazia no chão. Ambas estavam seminuas. O laudo da perícia e o depoimento do médico legista durante o julgamento foram conclusivos e demolidores para qualquer tentativa de negação. Ambas as vítimas apresentavam lesões na área genital, consistentes com um ato libidinoso ou violência sexual, praticado enquanto elas ainda estavam vivas, em seus momentos de agonia. Embora uma conjunção carnal completa não pudesse ser provada, a evidência de abuso era irrefutável. Em sua confissão judicial, Antônio Carlos admitiu o ato de rasgar o vestido de Roberta com a faca, deixando-a nua, mas cinicamente, com uma frieza de gelar o sangue, alegou que não fez nada além disso. Era uma mentira descarada, desmentida pelas provas materiais e silenciosas deixadas nos corpos de suas vítimas. Este ato final de profanação e desumanização selou a natureza hedionda de seus crimes e a profundidade de sua maldade. Capítulo 3. A investigação. Desvendando a encenação. A investigação do caso das irmãs Yoshifusa não foi um complexo quebra-cabeça para descobrir a identidade do assassino. O culpado estava ali, bem no centro da cena do crime. O verdadeiro desafio para a polícia foi uma corrida contra o tempo, para desconstruir uma farsa meticulosamente planejada, uma encenação teatral que visava transformar o carrasco em vítima e herói. Quando os primeiros policiais militares chegaram à Rua Mariana Najar, respondem ao chamado desesperado de Nelson, encontraram um cenário confuso. As portas da garagem estavam abertas e no chão, arrastando-se em direção à entrada da casa, estava Antônio Carlos. Ele estava ferido, com cortes nos braços e no abdômen, e suas roupas estavam manchadas de sangue. Sua performance inicial foi a de um sobrevivente. No interior da residência, os policiais se depararam com Nelson Yoshifusa, em completo estado de choque, um pai destruído diante da cena mais brutal que a vida poderia lhe impor. A perícia técnica agiu com rapidez e precisão, isolando a casa e começando a coletar as provas que contariam a verdadeira história daquela noite. O trabalho dos peritos foi fundamental, pois cada vestígio era uma peça para demolir o castelo de mentiras do assassino. 3 facas foram apreendidas em diferentes locais da casa. Uma no hall de entrada, outra na cozinha e uma terceira no lavabo, sugerindo uma dinâmica de violência que se espalhou por vários cômodos. Além das armas do crime, foram recolhidos 4 aparelhos celulares, um chip, as roupas ensanguentadas do pintor e dezenas de outros objetos que seriam analisados minuciosamente. A investigação ficou a cargo do setor de homicídios da seccional de Mogi, sob o comando do delegado Luiz Roberto Biló. A estratégia inicial de Antônio Carlos foi a da manipulação e do engano. Levado ao hospital e posteriormente à delegacia, ele narrou uma história fantasiosa e cinematográfica.
Afirmou que a casa havia sido invadida por 3 homens armados e encapuzados. Segundo sua versão, ele teria lutado bravamente contra os invasores para defender Renata e Roberta, e seus ferimentos eram o resultado dessa luta corporal heróica. Ele não estava apenas negando a autoria, estava tentando se posicionar como a única testemunha ocular e o herói ferido de uma tragédia. Uma manobra que, se bem-sucedida, poderia lhe render não apenas a liberdade, mas talvez até alguma compensação ou reconhecimento. No entanto, essa versão não resistiu ao mais básico escrutínio policial. A narrativa era frágil e cheia de inconsistências gritantes. Primeiro, e mais importante, não havia o menor sinal de arrombamento na casa. Portas e janelas estavam intactas. Como 3 invasores armados teriam entrado sem deixar vestígios? Segundo, a dinâmica da cena do crime não correspondia em nada a um latrocínio ou a um assalto violento. Nada de valor significativo havia sido levado. O foco da violência foi desproporcional e direcionado unicamente às jovens. A decisão do assassino de permanecer no local foi, ironicamente, o que acelerou sua própria incriminação. Um criminoso racional, buscando evitar a captura, teria fugido imediatamente. Ao ficar e encenar uma tentativa de heroísmo, ele se posicionou como a principal testemunha e, consequentemente, o principal e único suspeito. Sua história, em vez de criar uma dúvida razoável, forneceu aos investigadores um roteiro claro de mentiras a serem desmascaradas. A frieza e a total falta de arrependimento, observadas pelo delegado Biló desde os primeiros momentos, reforçaram a convicção da polícia. Em entrevista, o delegado afirmou que, em seus muitos anos de carreira, raramente havia visto um caso tão voraz e um criminoso tão frio. A tentativa de parecer uma vítima-herói falhou miseravelmente, expondo-o como um mentiroso calculista e focando toda a força da investigação em provar não apenas que ele era o culpado, mas a extensão total de sua depravação. A teia de mentiras estava se desfazendo, mas o que ele admitiria em seguida chocaria até os investigadores mais experientes. Capítulo 4. O caminho para a justiça. O julgamento de Tartaruga. O julgamento de Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, realizado em 14 de agosto de 2014, quase 3 anos após o crime, foi o clímax da dolorosa busca da família Yoshifusa por uma resposta do sistema judicial. A sessão do júri, que se estendeu por cerca de 8 horas no Fórum de Mogi das Cruzes, não apenas selou o destino do réu, mas também forçou a revelação pública, em detalhes excruciantes, da verdade sobre a noite que destruiu uma família inteira. No tribunal, a acusação, liderada pela promotoria, apresentou um caso sólido e irrefutável, buscando a condenação por duplo homicídio, triplamente qualificado e estupro. As qualificadoras do homicídio, motivo torpe, uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, foram meticulosamente argumentadas, cada uma pintando um quadro mais sombrio da mentalidade do assassino. A estratégia da promotoria foi reconstruir passo a passo os eventos daquela noite, apoiando-se em um arsenal de provas periciais robustas e depoimentos contundentes que, juntos, formaram uma muralha impenetrável contra qualquer defesa que o réu pudesse tentar erguer. Os testemunhos apresentados durante o julgamento foram cruciais e devastadores. O delegado Luiz Roberto Biló, que liderou a investigação, foi uma das primeiras testemunhas. Com a firmeza de quem dominava cada detalhe do caso, ele afirmou categoricamente que a polícia concluiu sem qualquer sombra de dúvida que Antônio Carlos foi o único autor dos crimes. Ele descreveu a cena encontrada, as inconsistências fatais na primeira versão do réu e as provas inequívocas da violência sexual. Em sua fala, descreveu o caso como um dos mais chocantes e vorazes que já havia testemunhado, sublinhando a frieza e a crueldade do assassino. O momento de maior comoção no tribunal, no entanto, foi o depoimento de Nelson Yoshifusa. O pai das vítimas, um homem que carregava o peso de uma dor inimaginável, precisou pedir que o réu fosse retirado da sala para que ele pudesse falar. O simples ato de estar no mesmo ambiente que o assassino de suas filhas, o homem em quem ele depositou sua confiança e seu dinheiro, era insuportável. Com a voz embargada,
Ele narrou a relação próxima que a família tinha com Júnior. Relembrou os planos triviais daquele dia fatídico e descreveu o horror de encontrar suas filhas sem vida. Seu testemunho não era técnico, mas humano, e seu sofrimento preencheu cada canto do tribunal. Em seguida, o depoimento do médico legista, Dr. Zeno Morrone, trouxe a frieza dos fatos científicos para corroborar a dor da família. De forma técnica e clara, ele explicou ao júri que as lesões genitais encontradas nos corpos de Renata e Roberta ocorreram enquanto elas ainda estavam vivas. Ele confirmou a ocorrência de um ato libidinoso, uma linguagem técnica para o abuso sexual, destruindo a alegação do réu de que apenas havia rasgado as roupas de uma das vítimas. O testemunho do legista foi uma peça fundamental para garantir a condenação também pelo crime de estupro. A pressão do julgamento, o peso das provas e a força dos depoimentos provaram ser insustentáveis para a farsa de Antônio Carlos. Inicialmente, através de sua defesa, ele ainda tentou se apegar à frágil alegação de que sofreu um apagão e não se lembrava de nada do que havia acontecido. Era uma última e desesperada tentativa de evitar a responsabilidade, de se pintar como alguém que perdeu o controle, e não como o predador calculista que era. Contudo, confrontado com a avalanche de evidências que o contradiziam de forma irrefutável, sua defesa ruiu. Em uma reviravolta dramática, mas não inesperada, ele mudou sua versão e confessou o crime em todos os seus detalhes sórdidos. Diante do júri, dos advogados, do juiz e dos observadores, ele narrou friamente como atacou Renata na sala e, em seguida, Roberta na escada. A parte mais chocante de sua confissão foi a admissão de que ele se feriu propositalmente após os assassinatos, usando uma faca para cortar os próprios braços e o abdômen. Tudo para simular a luta com os invasores imaginários. Essa confissão não foi um ato de arrependimento. Foi uma capitulação estratégica diante de uma condenação que já era inevitável. Foi o xeque-mate da justiça. Ao final do julgamento, o júri não teve dúvidas. Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior foi considerado culpado de todas as acusações. A juíza proferiu a sentença: 57 anos de prisão em regime inicial fechado. Para a família Yoshifusa, a sentença trouxe um sentimento agridoce. Nenhuma pena, nenhuma quantidade de anos de prisão poderia trazer Renata e Roberta de volta ou reparar a perda incomensurável. O tio das vítimas, Sérgio Yoshifusa, expressou o sentimento da família. O desejo era pela pena máxima, idealmente a prisão perpétua, se existisse no Brasil. Ainda assim, a condenação representou uma medida de justiça, o reconhecimento formal do Estado de que um crime monstruoso havia sido cometido e que o culpado pagaria por ele, mesmo que o preço final da traição fosse para a família eterno. Capítulo 5. Legado e memória. A vida. Após a tragédia, o veredito e a sentença de Antônio Carlos encerraram o capítulo legal do caso das irmãs Yoshifusa, mas as cicatrizes profundas deixadas pela sua brutalidade permanecem abertas, marcando para sempre a vida de uma família e a memória de uma cidade. A tragédia transcendeu a esfera privada, transformando-se em um marco no imaginário coletivo de Mogi das Cruzes e um caso de estudo sombrio no universo do true crime brasileiro. Para a família Yoshifusa, a vida se dividiu em antes e depois daquela noite de novembro. A perda foi agravada pela traição, um veneno que contamina todas as memórias. As reflexões dos pais, documentadas em diversas reportagens ao longo dos anos, revelam uma dor que o tempo não apaga, um luto perpétuo pelas vidas que foram roubadas e pelo futuro que nunca chegará. O crime ocorrido dentro do santuário do lar e perpetrado por alguém considerado parte do círculo íntimo, abalou também os alicerces da comunidade de Mogi das Cruzes. A sensação de segurança, especialmente em um bairro afluente como a Vila Oliveira, onde se acreditava que o patrimônio e os altos muros poderiam comprar a paz, foi completamente destruída. Foi substituída pelo medo e pela desconfiança, pela dolorosa consciência de que o perigo pode não ser um estranho na escuridão, mas sim aquele a quem se oferece um café e um sorriso. O caso se tornou um lembrete constante de que o maior risco
pode residir naqueles em quem depositamos nosso mais valioso ativo, a confiança. O assassinato das irmãs Yoshifusa capturou e manteve a atenção da mídia e do público por anos. A história foi recontada em documentários, episódios de podcasts e longas análises em canais de YouTube dedicados a crimes reais, gerando receita e engajamento a partir de uma tragédia real. A longevidade do interesse público, no caso, pode ser atribuída aos seus elementos centrais, que são universalmente perturbadores: a juventude e a inocência das vítimas, a extrema violência do ato e, acima de tudo, a chocante e impensável traição de confiança. A história ressoa com o arquétipo do monstro da porta ao lado, explorando o medo primordial de que o mal possa se esconder por trás de um rosto familiar, de um amigo que ajudamos a prosperar. A cobertura midiática, em grande parte, focou na humanização de Renata e Roberta e na gravidade da traição, ajudando a solidificar o caso na consciência pública não apenas como um crime brutal, mas como uma tragédia humana de proporções imensuráveis. A condenação de Antônio Carlos a 57 anos de prisão representou a resposta do sistema judicial à sua atrocidade. É uma pena longa, robusta, que garante que ele passará a maior parte de sua vida, ou toda ela, atrás das grades. No entanto, em casos de perda tão absoluta, o conceito de justiça se torna complexo e multifacetado. A punição legal, embora necessária para a ordem social e para dar uma resposta à família, não pode restaurar vidas. Não pode apagar o trauma. Não pode preencher o vazio deixado por Renata e Roberta. O legado do caso das irmãs Yoshifusa é, portanto, uma tapeçaria complexa de dor, justiça e advertência. É uma história que demonstra a eficiência da investigação policial em desvendar uma farsa e a capacidade do sistema de justiça em garantir uma condenação exemplar. Mais profundamente, porém, é um conto de advertência sombrio sobre a vulnerabilidade inerente à confiança e sobre as consequências devastadoras que surgem quando essa confiança é violada da maneira mais violenta e impensável. A memória de Renata e Roberta Yoshifusa perdura como um símbolo trágico da inocência perdida, para um ato de traição que continua a chocar, a entristecer e a nos lembrar do alto preço da bondade em um mundo onde o mal pode, por vezes, usar a máscara da amizade. Se a profundidade de histórias como esta, que nos forçam a olhar para os recantos mais sombrios da natureza humana, te interessa e te move a refletir, peço que considere se inscrever no canal. Deixe o seu like para que este relato alcance mais pessoas e compartilhe sua opinião respeitosa nos comentários. Sua participação é o que dá força e propósito ao nosso trabalho de não deixar que essas histórias sejam esquecidas. Obrigado por sua audiência. Eu sou o Relator Sombrio e nos encontramos no próximo caso.